Namastê, eu sou o Thiago Leão do Instituto Hermógenes e a gente vai continuar aqui o nosso podcast Yoga Além dos Asanas. Eu estou aqui com o Felipe para a gente bater um papo. Tudo bem? Vamos lá começar esse ano, né? Vamos começar esse ano para a gente poder conversar um pouco mais, se aprofundar no yoga, principalmente no método Hermógenes, né? Todo mundo aqui que acompanha os vídeos sabe que o professor Hermógenes, eu sou neto do professor Hermógenes, foi um dos pioneiros e ele deixou um método muito bem trabalhado, né, que ajudou muita gente nesses 60 anos. E o nosso propósito com esse nosso projeto é sempre estar dividindo com vocês tudo que o professor deixou. Então hoje a gente separou aqui para bater um papo um pouco sobre o yoga além dos asanas, questão dos corpos, do homem holístico. O Felipe vai fazer umas perguntas. A proposta de hoje, né, como o podcast é o Yoga Além dos Asanas, é mostrar que a yoga é um mundo muito maior do que o tapetinho, né, a aula propriamente dita. Então hoje a gente resolveu falar um pouquinho sobre os corpos holísticos, né, o corpo holístico. Então, Thiago, uma pergunta que as pessoas fazem muito, né, quais são os corpos holísticos, né? Como é feita essa divisão que o professor codificou, né? E como é que é essa metodologia de explicar o que é o corpo holístico, né? Então, isso é muito interessante, né? Que no yoga a gente tem uma divisão clássica do yoga, dos koshas, né? E o professor criou também a sua própria divisão nesses corpos, que vai além do corpo físico. Quando a gente fala os corpos, é porque o yoga tem uma visão muito mais sutil, muito mais energética, e não só física, né? Acho que uma das grandes questões hoje é que a gente trata muito só do físico, mas não percebe esses outros corpos. E o yoga, eu sempre digo, a parte mais importante é essa parte mais sutil. Então, às vezes a pessoa vem, faz uma prática de yoga no instituto ou faz o curso online com a gente e fala assim, nossa, eu não sei o que acontece, mas quando eu faço a aula eu me sinto tão bem, uma energia tão boa, é o melhor dia da semana e tal. E que não é só o corpo físico, isso que as pessoas às vezes no início não conseguem perceber, né? Ela está trabalhando o corpo físico, mas naquele momento ali do asana, que está fazendo uma postura, ela está trabalhando também o corpo sutil, o corpo de energia, as emoções, os sentimentos, por isso tem toda essa divisão. Então vamos lá, o professor dividia assim, corpo físico, um corpo de energia, que a gente pode chamar de corpo sutil, um corpo de pensamentos, um corpo de emoções e um corpo espiritual. Então seriam 5 corpos. E o yoga, ele vai agir nessas 5 frentes. Ou seja, ele vai fazer bem para o nosso corpo físico, ele vai fazer bem para a nossa energia, ele vai fazer bem para a nossa mente, para os nossos pensamentos, né, digamos assim. Ele vai fazer bem a gente lidar melhor com as nossas emoções, administrar melhor as nossas emoções e, sem dúvida, ele vai fazer bem para o nosso espírito também. Então, essas são as divisões. Tá certo. E quando a gente fala divisão, né, do corpo, mas é uma coisa só, né? Sem dúvida. É uma coisa só. E quando a gente divide isso, como é que é o entendimento, né? Como é que é a matéria, né, o corpo físico, né, quando se faz um asana, né, modifica os outros corpos? É esse o raciocínio? É isso, foi perfeito aí na sua colocação, porque assim, a gente só fala dessa divisão didaticamente, para a gente poder entender. Mas justamente se a gente fala que é uma visão holística, a gente tem que ver como um todo, não adianta ver separadamente, né? Porque senão seria uma visão cartesiana, de separar tudo. O yoga não é isso, o yoga é uma visão holística. Então, quando eu estou fazendo uma postura, por exemplo, digamos um alongamento para frente, uma flexão, mecanicamente eu estou agindo sobre o corpo. Né? Um músculo está alongando, o outro está contraindo, né? As articulações estão sendo trabalhadas fisicamente, é muito fácil da gente perceber. Mas naquela posição, a minha respiração está diferente. A forma como eu, às vezes, retenho a respiração
pulmão cheio, ou quando eu retenho de pulmão vazio, ou quando eu estou fazendo um exercício respiratório ao mesmo tempo que eu estou fazendo asana, né? Só de estar consciente ao corpo e à respiração muda a nossa respiração. Então, e aí é a parte energética que a gente chama, né? Quando a gente está falando de respiração, a gente está falando de prana. Isso a gente sempre gosta de explicar também. Não que o prana venha só pelo ar. O prana vem pelo ar também, mas vem pela alimentação, vem pelo que a gente vê, pelo que a gente conversa. Mas quando a gente está respirando melhor, a gente está se alimentando de prana. Aí por isso a gente fala, quando acaba a aula de yoga, eu não estou cansado, eu estou com mais energia, porque o prana está circulando melhor no corpo. Então, parte física, parte energética, parte mental. Quando eu estou praticando asana, isso o professor falava muito, mais importante do que se a minha postura externa está perfeita, é como está o meu estado mental naquela postura. Então, se eu estou lá fazendo uma postura e eu estou ali pensando em 1000 coisas, minha mente agitada, brigando internamente com a minha mente, será que isso é uma postura de yoga? Ou se eu estou com uma postura que não é tão bonita externamente, mas eu estou concentrado, eu estou prestando atenção na respiração, eu estou no momento presente, eu estou feliz e grato de estar ali praticando, aí é uma postura mental que a gente procura no yoga, né? Então, de novo, parte física, parte energética, parte mental. Aí nas emoções, né? Às vezes eu faço uma postura que me remete a algum sentimento, né? Algum bloqueio que eu tenho. Muitas pessoas têm dificuldade de abrir o peito, né? Uma postura de abertura, porque a gente sabe que são pessoas às vezes um pouco mais duras, um pouco mais difíceis de lidar com o sentimento, né? Do amor, da expansão. Então quando a gente fala uma postura de expansão, é porque ela é expansão não só física, mas é uma expansão emocional também, né? De lidar melhor com as nossas emoções. E espiritualmente, eu sinceramente, eu não consigo dissociar o yoga da nossa busca espiritual, do nosso caminho espiritual. Eu acho que quando a gente está com o corpo, né, melhor, quando a gente está com uma mente melhor, quando a gente está com mais energia, quando a gente está mais expansivo, nessa expansão do amor, a gente está mais espiritual. A gente está mais perto de Deus, do absoluto, da consciência, como cada um queira chamar, da natureza, né? Eu coloco o yoga como um exercício espiritual. Eu acho que é um exercício espiritual. Lógico, esse conjunto todo. Por isso que eu acho que faz tanta diferença na nossa saúde como um todo. Porque eu não vou ali tratar de uma dor específica na coluna, na vértebra tal, que é importante, o médico, o fisioterapeuta é muito importante. Mas eu estou ali me tratando do meu ser holístico. Eu estou tratando da minha coluna, eu estou tratando da minha energia, eu estou tratando da minha mente, eu estou tratando do meu espírito. E isso, se a gente consegue uma continuidade, vai levando a gente para um estado do que o professor chamava de saúde plena, né? De evitar a doença. Esse é o grande papel, assim, que eu acredito do yoga e do Hatha Yoga também. É a gente se cuidar como um todo, porque eu sempre dou esse exemplo, né? Hoje em dia está muito na moda a alimentação, né? Ah, eu não como açúcar, ou eu não como glúten, ou eu não como laticínio, eu não como isso, eu não como aquilo, porque o açúcar faz mal. Mas muitas dessas pessoas estão tão focadas no corpo físico. Ah, eu não como isso porque isso faz mal e eu vou à academia 5 vezes na semana, fico 4 horas na academia porque eu tenho que ter um corpo perfeito, não sei o quê. Isso cansa. Isso cansa. E como é que está o estado emocional dessa pessoa? Como é que está a mente dessa pessoa? Como que está a busca espiritual dessa pessoa? Então, o que a gente vê muito são pessoas com corpos esculturais, né? Com corpos perfeitos, mas muitas vezes deprimidas, muitas vezes agressivas, muitas vezes confundindo o que é importante com o que não é importante, né? Então, essa questão da saúde holística é um equilíbrio. Lógico, eu tenho que cuidar da minha alimentação, isso é óbvio. Eu tenho que cuidar do meu corpo físico, fazer exercício e tal, mas eu não posso focar só nisso e esquecer as minhas emoções, esquecer a minha mente confusa,
Porque é muito comum hoje a gente ter uma mente confusa, agitada, né? O estilo de vida é muito corrido. E a nossa mente fica ali um turbilhão. O que é muito curioso, né? Que o ser humano ele tem essa tendência, né? A nossa cultura ocidental, né? É muito cartesiana, né? Ela necessita de artigo científico para comprovar uma coisa. Ela necessita de metodologias esquemáticas, né? Para explicar os fenômenos que não são bioquímicos, biofísicos, né? O que baseia toda a ciência ocidental, né? E a yoga ela vem um pouco contra isso, né? A gente acaba vendo também que muitas coisas não têm explicação, né? Apenas executa, né? E colhe o resultado sem questionar muito, né? E quando a gente fala dos corpos holísticos no sentido da matéria, energia, pensamentos, emoções, espírito, né? Você entende também que essa via ela é de mão dupla, né? Vou tentar ser mais claro. Matéria, energia, pensamento, emoção e espírito, né? Nesse sentido, a gente sabe, o cara pratica asana, ele vai ter uma atuação lá na ponta, no espírito, na emoção, etc. Você acha que o trabalho da espiritualidade também altera a matéria, altera o corpo, altera a saúde no sentido contrário? Você buscando a espiritualidade, você vai alterar suas emoções, vai alterar seu pensamento, vai alterar sua energia, o que altera também a matéria? Sem dúvida, sem dúvida. Muito boa a sua colocação. A primeira parte que você falou, o que está sendo interessante também, é que a própria ciência vem comprovando o que o yoga vem falando há milênios, né? Hoje em dia já se tem a comprovação da meditação, da própria yoga e tal, num quadro de saúde mental, por exemplo, ou num tratamento do câncer, por exemplo. Já tem essa comprovação científica também, mas o yoga já falava que isso dava certo há milênios, né? Agora a ciência também eu brinco, né? A ciência vem dar um carimbo de que algumas pessoas precisam, mas que os yogis já sabiam que fazia efeito, né? Nada é novidade. É só que algumas pessoas precisam dessa chancela, desse carimbo da ciência. Aí tudo bem, mas tudo bem, se é assim, ótimo, que bom que a ciência tá fazendo isso, que bom que tem pesquisa, que bom, porque é uma coisa que a gente já sabia, mas que outras pessoas precisam, então ótimo, não tem nem nada a dizer sobre isso. Agora, a segunda parte que você falou, com certeza é uma via de mão dupla. Né? A gente já tem mais comprovação de que o corpo físico, quer dizer, as emoções influenciam no corpo físico, né? Vamos dar um exemplo assim. Ou seja, se eu sou uma pessoa sinto muita raiva, eu provavelmente posso desenvolver essa ou aquela doença específica, né? A gente sabe que isso acontece. Agora, será que se eu tratar melhor o meu corpo físico, o meu emocional também melhora? Entende? Será que a mão também é o contrário? O yoga vem mostrar isso. Ou seja, se eu cuido melhor do meu corpo, eu cuido melhor das minhas energias, eu cuido melhor das minhas emoções, eu cuido melhor dos meus pensamentos, eu cuido melhor do meu espírito. Agora, como você colocou também, com certeza, se eu busco o espiritual, a minha mente vai ser mais tranquila, minhas emoções vão ser melhor trabalhadas, consequentemente eu vou ter mais energia, consequentemente eu vou ter uma vida mais ativa, mais produtiva e de alguma maneira eu vou estar cuidando do físico também. Só isso seria o melhor do caminho espiritual, né? Se eu conseguisse me concentrar direto no espiritual e essa cascata viesse a acontecer, seria talvez mais fácil. Só que as pessoas não lidam bem com isso. Elas lidam bem com vamos no denso, vamos na casca grossa, né, que a gente brinca. Vamos no corpo, vamos suar, vamos fazer para poder sentir um pouquinho de uma energia, para nessa energia eu poder ver que tem o lado emocional, mental, e da onde que está vindo essa energia toda? Do espírito, né, de Deus, da consciência. Agora, aí que a gente vê, por exemplo, numa cultura da Índia, muitos yogis, né, de uma elevação espiritual gigantesca,
talvez nunca precisaram fazer um asana, porque eles já estavam num nível espiritual tão grande, tão elevado, que o resto foi meio que, né, é uma etapa que já foi pulada, eles já pularam pro, entendeu? Quando você fala desses corpos, né, você vai da matéria ao espírito, né? Isso didaticamente para quem está escutando aqui a gente entender, né, que é realmente a sutilização, é isso? Isso. A gente vai deixando tudo mais sutil, né? Parte do físico. Matéria, energia, pensamento, emoções e espírito. Isso sai do físico, do que a yoga considera, e o professor coloca nos artigos, que vai desde a densidade até a maior sutilização. Isso. E como você... A pergunta é a seguinte: esse esquema é realmente com esse intuito? É pensado para isso, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Yoga Sutra, que é talvez o principal livro, é o principal livro, digamos assim, da escola yoga, né? Da escola de pensamento yoga, o Yoga Sutra é o principal livro. Se a gente for pegar lá os 8 passos, como é que ele começa? Com o código de ética e conduta, né? Yamas e niyamas. Depois ele vai para onde? Asana. Asana por quê? Porque é o físico. É o que a gente precisa começar. Aí pranayama, já é um pouquinho mais sutil o pranayama, né? Aí depois... O Yoga Sutra passa depois para... Isso, então quer dizer, yamas e niyamas, que assim, é o básico para... A gente brinca, né, que é difícil hoje em dia porque a gente vive uma vida muito sem valores, uma sociedade muito sem valores. Digo isso de uma forma mundial mesmo. A humanidade passa por um momento de poucos valores éticos, né? Mas o yoga, isso é fundamental. Então, ética, yamas e niyamas, você tem que ser uma pessoa, né? Falar a verdade, não machucar ninguém, não mentir, não roubar, etc, etc. Você tem que ser assim. Isso seria o básico de qualquer ser humano. A gente, para ser humano, tem que ser assim, só que a gente vai perdendo isso, né? Depois, físico, asana. Então vamos lá, trabalhar o asana, trabalhar o corpo, abrir o corpo, fortalecer, tal. O corpo já está sendo bem trabalhado. Vamos para o pranayama, que é mais sutil que o asana. Eu preciso ter o asana para poder ir para o pranayama, né? Aí pranayama, aí vem pratyahara, os sentidos, a que a gente fala dos sentidos. Conseguir não se envolver tanto com o exterior, com o mundo, né, com as coisas que te dão prazeres momentâneos, conseguir se concentrar mais na sua felicidade interna, aí já é mais sutil. Aí dharana, né, concentração. Não, eu quero me concentrar agora na minha respiração. Será que eu consigo? Será que se eu não tiver essa preparação do asana, do pranayama, eu posso sentar e falar assim, agora eu vou ficar 20 minutos só pensando na respiração? Eu não consigo. Eu preciso dessa escada, né? Desse passo a passo. Dharana. Aí vem dhyana, meditação mesmo. Porque eu só consigo chegar perto da meditação se eu consigo abstrair meus sentidos, se eu consigo me concentrar. Se eu consigo me concentrar em qualquer coisa, eu posso começar a treinar a meditação. Porque sem concentração não tem meditação. Aí meditação. Aí o último samadhi, que seria, né, o êxtase espiritual. Quer dizer, a gente se perceber um com todos, o amor em tudo, né, se perceber sem limitações. Esse é o objetivo do yoga. O objetivo do yoga é chegar ao samadhi. Ou seja, se perceber feliz, se perceber completo. Mas ele vai te dando um passo a passo. É a mesma coisa. Corpo, energia, pensamentos, emoções, espírito, né? Então, realmente, agora, não quer dizer que seja, digamos assim, eu preciso terminar um para começar o outro. Isso tudo ele vai se misturando. O Patanjali, que é do Yoga Sutra, ele fala muito bem, são 8 membros. Ele não usa escada, ele não usa etapas, não são 8 etapas, são 8 membros, como membros de um corpo. Eu preciso da perna como eu preciso do braço, como eu preciso da cabeça, como eu preciso dos olhos. Então, é um jogo que ele vai o tempo todo se misturando. Então, por isso eu faço
um pouco de asana, um pouco de pranayama, um pouco de meditação, um pouco de concentração, né? Porque aí a gente vai caminhando, a gente vai indo para o sutil mesmo. Porque para o yoga, a verdade é a seguinte, a gente é um espírito que vive uma experiência no corpo. Mas a gente precisa se reconhecer como um espírito, a gente precisa se reconhecer como uma felicidade além da dualidade, além do corpo, além do físico só, né? Então, a gente diz que para o yoga, o que parece real não é real. Para um yogi, né? O que ele vê como realidade, o homem comum vê como abstração, irrealidade, sonho. Mas o yogi vê essa realidade. E o que para o homem comum é a realidade, para o yogi é a irrealidade. Ou seja, se misturar com o mundo, se misturar com o corpo, são os prazeres do corpo em excesso. Porque, mal ou bem, a gente sabe que o corpo, por mais que a gente cuide, ele vai adoecer, ele vai envelhecer, ele vai morrer. Então, você botar todas as suas fichas, né? Aquelas pessoas que fazem 1000 plásticas, que ficam na academia o dia inteiro, que não zero de gordura, zero de açúcar, zero de não sei o que, zero... Ela vai adoecer igual a pessoa. Lógico, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ela vai envelhecer, ela vai morrer. Então, para o yoga até é meio ilógico você apostar todas as suas fichas só no corpo e esquecer do espírito, porque o corpo morre e o espírito continua. Então, quer dizer, mais vale você pensar mais nessa parte mais sutil do yoga. Agora, de uma forma geral, no Ocidente, isso foi muito confundido, né? Foi muito mal explicado. Então, ainda as pessoas procuram muito yoga para ficar sarado, para ficar forte, para tratar de dor no joelho, de dor na coluna, de dor... O yoga vai ajudar, que fique bem claro, né? Muitos casos passaram que ajuda, né? É a explicação do corpo holístico, né? A pessoa, se você separar esse conceito, né, do corpo holístico, né, e não entender que esses corpos, embora sejam um só, né, didaticamente eles são entendidos assim, né? Você entender que uma emoção atua na matéria, é isso, né? Lógico. A dor que a pessoa tem, às vezes, na coluna é uma emoção ruim, mal gerida. Uma dor de cabeça pode ser um pensamento ruim atuando na energia, atuando na matéria. Sem dúvida. Então, isso hoje em dia fica muito claro. Isso, na verdade, é para isso que a gente está fazendo esse assunto. E lógico, é para isso, porque assim, é mostrar que cuidar da saúde não é só cuidar do equipamento, não é só cuidar do corpo. Cuidar do corpo é importante, gente, entenda bem. Eu, por exemplo, adoro esporte, poxa, eu gosto de surfar, de jogar bola, pratico polo aquático. Eu acho que esporte é uma coisa maravilhosa. Agora, se você confundir e achar que só cuidando do físico você vai ter uma saúde ampla, muitas vezes não é verdade. Eu mesmo convivo com muito esportista, muita gente vive de enxaqueca, vive de mau humor, vive, né, deprimido, apesar... A gente vê muito isso, as pessoas, às vezes até como fuga, né? Vai para academia, fica 5 horas na academia. Às vezes é uma fuga, a vida não tá boa em casa, a vida não tá boa em família, a vida não tá boa no trabalho, então eu vou lá, malho até ficar exausto e desmaiar em casa e dormir. Que é diferente de relaxar. Que é diferente de relaxar. Agora, já essa visão holística é o que você falou. Muita gente vem para mim e fala assim, pô, Thiago, eu tive enxaqueca a vida inteira. Comecei a praticar yoga, meditação, minha enxaqueca sumiu. Ah, yoga é bom para dor de cabeça? É bom. Pode ser, mas não é especificamente, eu vou fazer esse asana para tratar esse tipo de dor de cabeça. Existem pessoas que pensam nesse caminho, mas não é o caminho do professor. O professor, ele pensa no homem holístico. Então, se eu cuidar do meu corpo, cuidar da minha energia, cuidar dos meus pensamentos, das minhas emoções, cuidar do meu espírito, provavelmente eu vou ter um estado de saúde que vai fazer com que eu não tenha
a dor de cabeça, com que eu não tenha a dor na coluna, com que eu não tenha dor no estômago. E aí que é melhor, né? Que assim, evitar ter o problema e não tratar o problema. Porque muitas vezes a pessoa tem enxaqueca e a vida inteira vai ficar tomando aspirina, que vai cuidar do sintoma, mas se largar a aspirina, volta a dor de cabeça. Então, e às vezes é o que você falou, é um sentimento, é um, sei lá, um trauma que viveu ali, né, mais novo, ou que está vivendo ali no trabalho, uma situação, né, sei lá, de briga no trabalho, ou em família, sei lá, mas que aquilo está causando uma dor. O que aparece no corpo é só um extravasamento, né? É um sintoma, o problema é que a gente fica preso aos sintomas, mas quais são as causas, né? Esse mergulho do yoga, a meditação é um processo muito terapêutico, né? Porque ali naquele momento eu paro e eu me observo, né? Observo a respiração, observo o meu sentimento, observo... Então, ali, naquele momento da meditação, muita coisa pode ser resolvida, né? Emocionalmente, pensamentos, mente, espírito, o próprio corpo, né? Porque você está ali num asana, você está ali parado, ensinando ao seu corpo que ele precisa parar também, até simbolicamente, né? Você está ali 20 minutos. Você está mostrando para o corpo, olha, tem que parar um pouquinho, tem que, né? Mentalmente, o pensamento ele vai se organizando no momento que você consegue aprofundar um pouquinho na meditação. Os sentimentos, né? Às vezes a gente senta para meditar com sentimentos mais difíceis e tal, depois você levanta, aquilo ali mudou, né? Mudou o seu sentimento, mudou a sua... O espírito nem fala, né? Que eu acho que a meditação é uma conexão também com você mesmo, com o espiritual. Então a meditação é um exemplo perfeito. Como uma prática do yoga, age em todos os níveis, age em todos os corpos, né? E por isso que tem efeitos tidos, às vezes, como milagrosos, né? Pessoas que a vida inteira tiveram alguma queixa, que tiveram algum problema, que agiam de uma maneira, com uma prática constante, regular, mudam mesmo, mudam a mente, mudam a maneira de agir, mudam a maneira de se alimentar, mudam a maneira de interagir com as pessoas. Esse é o verdadeiro, digamos, milagre do yoga, né? Vai criando esse músculo lá, é um treinamento. É um exercício. É o treinamento, né? Mental para que isso aconteça, né? Sem dúvida. Por isso a gente bate tanto na tecla, né? Exige uma repetição, exige uma continuidade, exige um esforço. Muita gente que está ouvindo aqui, né, talvez não saiba, eu acho que eu nunca falei em podcast nenhum, junto ali com o Thiago, mas minha primeira formação é fisioterapia e acupuntura, né? Às vezes as perguntas eu acabo misturando um pouquinho a percepção que eu tenho também do ser humano, por ter atendido milhares de pessoas ao longo desses 15 anos, né, também, de formação. E eu tive um professor que era um cara bastante... Eu tenho um professor que é meio que eterno, né, o Vitor. Isso é só para justificar que os corpos já não são separados. Né? Agora eu vou cuidar do meu espírito, vou lá naquela casa de fé e estou cuidando só do espírito. Não, cara, tá levando teu corpo físico, tá lá. Lógico. Tá levando teus pensamentos, tá levando tua energia, tuas emoções. E ele falou um negócio interessante, né? Você tá aqui sentado, né? A gente tá aqui conversando. Não tem como uma emoção sair correndo aqui na nossa frente, né? Ela tá no teu corpo, cara. Sem dúvida. Ela tá correndo contigo todo dia. Ela tá junto contigo. Você não tem como pegar e falar assim, tipo, agora eu só vou correr pra minha parte espiritual. Não, cara. É legal fazer yoga também pelo físico. Lógico. Que vai alterar a níveis emocionais, dos teus pensamentos, do teu espírito. E isso é muito pontual, né? Isso é uma coisa que a gente vem trazendo aí nesse nosso podcast, né? A conscientização disso. Tá? Até por isso o nome, né, do podcast Yoga Além dos Asanas, porque eu acho que o asana em si, o exercício físico, já ficou gravado na cabeça das pessoas que faz bem. Mas o que eu acho é que as pessoas confundem, que é só isso.
Essa que é a grande bandeira, acho que, né, desse podcast. É mostrar que o físico faz bem, sim. Fazer asana todo dia é importante, sim. Só que para a gente não parar ali, para não confundir aquilo ali com um simples exercício mecânico, que também faz bem. Por exemplo, a musculação, né? A gente que já foi atleta e tal, a gente sabe que é chato, pô, ficar lá malhando 20 vezes o bíceps. É chato. Mas, cara, faz bem pro seu corpo. Preserva, né, as articulações, o músculo, faz você ter uma vida mais ativa durante mais tempo. Hoje, né, tem muita pesquisa até com idosos, né, em relação à musculação. Eu, particularmente, acho chato, mas eu vejo como uma ferramenta de cuidar. Eu gosto de jogar terpolo. Se eu não faço lá o meu exercício de preservar meu ombro, eu começo a sentir dor no ombro, aí eu não consigo fazer. Então tem um porquê. Agora, no yoga, às vezes a pessoa se limita muito a isso. Eu vou ali, faço os asanas, que aí eu brinco, né? As pessoas acham, é uma ginástica diferente, é uma ginástica esquisita, mas vê como ginástica e fica só naquilo ali. E aí é aquela brincadeira do professor, né? Come a casca da banana e joga a banana fora, porque se a gente for dividir, a parte que o yoga pode te dar muito maior é além dos asanas. Quando a gente diz além, não é para de fazer a asana e faz só o outro, é continua no asana e vai além. Esse vai além é continua fazendo, né? E é engraçado, assim, porque no Instituto Hermógenes, as aulas são de 1 hora e muitas vezes a gente não consegue um tempo grande para se aprofundar, né, nessa parte mais filosófica, até espiritual mesmo. Então a gente sempre lê uma mensagem, a gente sempre passa um valor, mas acaba que a aula em si se resume mais a asana, pranayama e relaxamento, né? Então, mas mesmo ali, o que eu acho interessante é isso, apesar da gente não aprofundar tanto, a pessoa que tem uma regularidade, ela vai sentindo esses outros benefícios. É muito comum uma aluna virar e falar assim, a aluna que pratica, né, há algum tempo, fala assim, caramba, Thiago, eu não sei o que acontece, eu venho fazer yoga e tal, estou fazendo há algum tempo, quando eu vou perceber alguma coisa, eu me vejo diferente. Eu que era uma pessoa tão reativa, eu que era uma pessoa que, né, aquela pessoa que, famoso bateu e levou, né, me disse uma coisa que eu não gosto, eu já respondi, já ia pra cima e já me achava dono da verdade. Agora me fala alguma coisa que eu não gosto, eu paro, analiso, respiro, tento entender outra pessoa, é necessário responder, não é necessário responder, será que o silêncio não é a melhor resposta? E isso acontece, gente, sem a própria pessoa perceber essa mudança, isso que é legal, né? Então tem um mestre na Índia, não racionalizou, aconteceu pela prática em si. Tem um mestre na Índia que fala assim, pratica que tudo acontece. Fica tentando entender, não fica tentando polemizar, não. Pratica, faz todo dia. Faz todo dia que uma hora você vai ver que as coisas acontecem, entendeu? Vamos caminhando aí para o nosso fim do podcast, né? Esse assunto ainda vai voltar muitas vezes. Um assunto meio principal aí do nosso desenvolvimento aqui para vocês, né? Sem dúvida, porque é a nossa visão do yoga, né? É uma visão que o professor defendia, grandes mestres também defendem, que é essa visão de que o yoga ele é uma filosofia de vida, ele não pode ser confundido simplesmente com uma atividade, ele é uma filosofia de vida. Então a gente precisa levar para a nossa vida. E para terminar, eu queria dar o exemplo do próprio professor, né? Que muita gente já ouviu falar, já conheceu e tal, já viu vídeos dele aqui no nosso canal também, que para mim era uma pessoa muito feliz, muito espiritualizada, né? Uma pessoa plena mesmo, mas que não deixava de fazer os seus asanas. Esse é um grande exemplo, né? Que a gente podia pensar assim, o professor evoluiu tanto que chegou a um ponto que ele abandonou os asanas e ficou só no espiritual. Mas ele até, por uma questão, acredito, até de exemplo e de prática mesmo. Ele até com muitos anos, ele ia lá todo dia, fazia a sériezinha dele de asana, mas depois sentava para meditar, depois sentava para ler, depois ia ajudar alguém, depois cuidava das emoções. Mas ele não abandona também a parte física, né? Ele leva junto. Uma última historinha também aqui, só para a gente finalizar e não ficar tão longo. Meu pai também conviveu com o professor, né? Essa que é a magia também que acontece aqui no nosso podcast.
a gente nessa próxima geração também levando o Instituto para frente, né? E ele conta histórias constantes do professor, depois que eu também mergulhei nesse mundo da yoga, né? E aí ele conta que, meu pai é muito fã, né? Todo mundo muito fã do professor, né? E aí, cara, querendo ou não, ele era uma figura, né? Com uma presença física, né? Uma presença bonita, né? Tinha um visual também, né? Do yoga, um praticante de todos esses conceitos que a gente está falando, mas ele era caricata, né? Era um cara bonito, né? E todo mundo ficava muito seduzido com o professor, né? E tudo. E meu pai conta o seguinte, que uma vez chegou perto dele, né? Professor e tal, muito obrigado e tal. E tinha uma brincadeira que eu até faço aqui com o Thiago, às vezes, de pegar no pé dele, né? O professor já estava velhinho, ele estava sentado, né? Aí, eu acredito que na cabeça do professor, na hora de falar o que eu vou falar agora, deve ter falado assim, tipo, não, você não está entendendo nada, né? Ele viu, meu pai tocou no pé dele meio que na brincadeira e falou assim, tira a mão, ele ficou um pouco incomodado, falou assim, tira a mão do meu pé, eu não sou esse corpo. Quer dizer, é fantástico, né? Isso é verdade, né? A gente, se não entender isso, vai entender que você faz parte desse campo de todos esses corpos e, cara, você está fadado a sofrer, né? Diversos males, né? Então, ele vivia realmente isso, né? Impressionante. Essa consciência total, né? De saber, né? Que isso tudo é perecível, né? Mas que... Sem dúvida, eu acho que esse é o caminho, assim, sabe? A gente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, mas sempre com essa visão de que a gente não está preso ali, né? Que a gente vai muito além. É importante a gente cuidar, mas sem apego, sem né, idolatria ao corpo, porque às vezes vira uma coisa até patológica, né? Então o yoga ele busca uma vida mais equilibrada, né? Eu preciso cuidar do corpo, sim, mas eu preciso estudar, eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso me informar, eu preciso ser um cara, né, intelectualmente inteligente. Eu não posso só cuidar do corpo e com isso negligenciar, né, o meu intelecto, a minha mente, o meu espírito. E muitas vezes é isso que acontece, né? Parte para um narcisismo que eu sou o corpo. Então, se eu sou saradão, bonitão, altão, de olho azul, não sei o quê, eu sou uma pessoa maravilhosa. O cara que é gordinho, que não tem o corpo sarado ou que não é tão bom. Então o yoga ele vem questionar muito esses valores. Não que a gente não cuide do corpo, de novo, a gente cuida. Mas quem sou eu? Né? A história que você contou do professor. Será que o professor naquele momento era aquele corpo velhinho, se acabando? Ou o professor era um corpo espiritual pleno, de inteligência, de sabedoria, de presença, de espiritualidade, até no sentido da brincadeira, né? Que o professor era muito assim, ele sempre soltava uma brincadeira, mas com o fundo da gente refletir, né? Quando ele falou pro teu pai, não toca aqui que eu não sou esse corpo, era uma brincadeira, mas era uma alfinetada também. Pra que tá, né? Com certeza. Então, é isso. Não precisa disso. Não precisa disso. Você é tão importante quanto eu. Por que você tem que tocar no meu pé? Não existe essa diferença. A diferença está na mente, né? Está na mente. É isso, gente. Vamos praticar, ó. Ficar com essa frase no final, hein? É do professor Patabi Joyce. Ele fala: pratica que tudo acontece. Pratica que tudo acontece. Prática, prática, prática. Namastê.